Gente, hoje eu vou falar com vocês sobre Malbec. O Malbec é essa uva que os brasileiros adoraram, uma uva, um vinho realmente muito sedutor, principalmente esse Malbec que a gente tem com bastante fartura aqui no mercado, que é um Malbec argentino, que é bastante compotado, com teor alcoólico alto, ele é denso, até um certo adocicado e que faz muito sucesso. Qualquer pessoa que até não goste de vinho, se você oferecer uma taça de Malbec, pode ter certeza que vai fazer sucesso. Agora, antes, porém, eu quero deixar um recado aqui para você. Se você está chegando aqui no canal, se você gostou, dá uma curtida, curte aí e inscreva-se. Não é uma boa? Você pode também compartilhar, compartilhe esse vídeo, é bacana, vai me ajudar. E você pode até ativar esse sininho que tem aí embaixo, porque quando tiver novidade, a gente vai avisar para você, tá certo? Então é isso, acompanhe aqui o nosso canal e vamos voltar aos Malbec. Bom, voltando ao Malbec, a Malbec é essa uva que a gente conhece aí da Argentina, tão sedutora. Ela na verdade tem origem na França, na região do Cahors. E o Cahors fica ali no sul de Bordeaux, um lugar maravilhoso, bom lugar para viajar, culinária maravilhosa, lugares lindíssimos. E contam que essa uva, que lá se chama Côte ou Auxerrois, tem esses dois nomes, ela passou a ser conhecida como Malbec depois que um viticultor húngaro teria levado essa uva para Bordeaux. Sabe que o mundo do vinho é cheio de histórias, né? Eu acho que a maioria delas é a invenção de alguém. Mas isso torna o mundo do vinho mais sedutor, mais gostoso. E tem essa história desse húngaro chamado Malbec. O que é interessante saber é que no Cahors, o Malbec é muito diferente do Malbec que a gente conhece aqui argentino. E vale a pena você provar porque eles são vinhos muito mais intensos e muito mais rústicos. Inclusive, ele era no passado chamado de Vin Negre, o vinho negro, né? Foi o vinho que a Leonor de Aquitânia mandou buscar para o seu casamento, porque era um vinho muito denso, muito gostoso e sedutor, encorpado, que era o vinho negro. Inclusive contam que se misturava durante muito tempo, se levou vinho do Cahors para Bordeaux para misturar com os vinhos de Bordeaux que eram bastante ralos, bastante fracos. Essa Leonor de Aquitânia, que era duquesa de Aquitânia e condessa de Poitiers, uma mulher extraordinária que conseguiu casar com dois reis, você imagina, ela foi esposa do rei da França, o Luís VII, teve 8 filhos com ele, depois se apaixonou pelo Duque de Plantageneta e conseguiu fazer a cabeça do Papa de então para desfazer seu casamento, dizendo que eles eram primos. O casamento foi anulado, passa o tempo, ela casa com o Duque de Plantageneta, passou a ser a matriarca dessa família Plantageneta e ela foi a mãe do Ricardo. Esse Duque de Plantageneta virou o rei Ricardo II da Inglaterra e teve com ele vários filhos, entre eles o Ricardo Coração de Leão, famoso aí das histórias, o João Sem Trono, enfim, uma mulher muito importante. Inclusive foi ela que fez a cabeça do filho dela, o Ricardo Coração de Leão, quando governou, a construir o porto de Bordeaux, porque Bordeaux era tudo da família dela, e ela convenceu o filho então a fazer esse porto, e isso foi fundamental. Inclusive o rei acabou isentando de impostos os vinhos de Bordeaux na Inglaterra. Esse foi dos primeiros grandes impulsos para o sucesso que Bordeaux acabou virando, né? Uma mulher realmente importante. Mas eu selecionei para vocês, por conta disso, eu selecionei 3 vinhos. O objetivo aqui não é pichincha, preço, nada disso. É conhecer essa casta, porque
Você conhecer a casta na origem é muito bacana e muito educativo. Então eu selecionei 3 vinhos de Malbec do Caoz que tem bem a expressão e o estilo, porque em Caoz os vinhos são mais rústicos e você precisa de mais idade para aproveitar esses vinhos. Não é vinho para você comprar da última safra, abrir e ele já está pronto. Não é, é vinho de guarda, mas que um dia, se você tiver interesse, vale você conhecer. Bom, do Caoz eu separei 3 vinhos para vocês. O primeiro deles é um vinho chamado Pigmentum Caoz Malbec. Olha que fantástico. Esse eu separei por quê? Porque esse é o vinho de Caoz mais vendido na França. Ou seja, é um vinho assim padrão de Caoz para você conhecer o Malbec que o francês toma. É um vinho de R$ 158 que você encontra lá na 20 Vinhos. O outro vinho que eu escolhi para vocês é esse Chateau Lagresette Le Pigeonnet. Esse vinho é um vinhaço, é daqueles vinhos para você tomar uma vez na vida. Ele é importado pela Decanter e nesse momento, nós estamos falando aqui no meio de julho, ele está custando R$ 1.058 porque está em oferta, gente. Você pode imaginar, é um vinho que custa o dobro disso. Um vinho super classudo, que é envelhecido em Foudres, é um vinho realmente especial que mostra assim o ápice de um Malbec de Caoz. O terceiro vinho que eu vou indicar para vocês é um vinho do mesmo produtor do primeiro que eu indiquei, que é o Chateau Mercouet Cuvée Malbec 6666, do Georges Vigouroux. Por que eu estou indicando esse vinho? Porque é uma curiosidade. O Georges Vigouroux, que é o papa do Caoz, um produtor respeitadíssimo, que faz vinhos com as próprias leveduras indígenas, é um produtor realmente admirável, que inclusive tem uns vinhos de entrada que você encontra lá na Mistral, chamado Goulean, que são vinhos muito interessantes e de bom preço. Bom, ele ficou um pouco chateado com essa coisa do sucesso do Malbec argentino e ele contratou ninguém menos que o Paul Hobbs. Vocês sabem, o início do Catena, o enólogo era o Paul Hobbs, o famoso enólogo americano que hoje é consultor de várias vinícolas e tem seu próprio vinho, o Bramari, tem vinho nos Estados Unidos, é um craque o Paul Hobbs. Ele contratou o Paul Hobbs para fazer esse vinho que eu estou sugerindo para vocês, que é o Mercouet Cuvée Malbec 6666, que chama 6666 por ser uma parcela muito especial que ele tem de Malbec com uma super densidade. São 6.666 vinhas de Malbec no mesmo hectare. Então o que acontece? Elas se estressam demais por ter muita planta no mesmo espaço e produzem poucas uvas com muita concentração. É um vinho que vale a pena você conhecer, custa R$ 694 e é considerado assim o top, foi muito bem avaliado pela crítica internacional e é uma forma de você conhecer o que aconteceu com um Malbec do Caoz, de um produtor tradicional, com a consultoria de um enólogo moderno. Não é interessante? Bom, do Caoz nós vamos atravessar o oceano e vamos para a América do Sul, vamos lá para o Chile. Lá no Chile, que tem ótimos exemplares de Malbec, onde também ela é mais conhecida por Cote, e tem ótimos exemplares, eu estou sugerindo a você esse Polcura Malbec da Premium Wines, que custa R$ 267. É um vinhaço, os Polcura são vinhos muito frescos. Você vai ver que interessante a diferença primeiro a diferença do chileno em relação ao original de Cahors. É uma diferença enorme. E segundo, você vai ver a diferença entre ele e os argentinos.
porque o chileno tem um pouco mais de elegância. É um vinho bastante mineral, ele é menos denso, não tem aquele volume todo compotado que a maioria dos Malbec argentinos tem. Vocês vão ver que os argentinos que eu separei, nenhum deles tem isso propositadamente. Mas esse exemplar do Pulcura recomendo a você porque vale muito a pena, é muito interessante. Outro Malbec que eu recomendo a vocês, também aqui na América do Sul, é um vinho brasileiro. Nós temos vários bons Malbecs aqui no Brasil e um dos pioneiros em fazer Malbec é o pessoal do Dom Laurindo. Dom Laurindo faz um Malbec já há muitos anos, muito bacana, tem 9 meses de barrica, é um vinho que não tem excessos, muito elegante, com 12% de álcool. É realmente muito interessante você avaliar as diferenças. Essa lista que eu fiz para vocês é para você conhecer a diversidade dessa casta, conhecer na sua origem e avaliar em outros terroirs. Então, se você analisar América do Sul, pegar o Chile, pegar Brasil e pegar a Argentina, você vai perceber claramente a diferença entre esses terroirs e a manifestação dessa casta em cada um deles. Então fica aqui minha dica, esse é o mais barato da lista, R$80 no site da própria Dom Laurindo. É um vinho que eu recomendo a vocês. Bom, saindo do Brasil, nós vamos para a Argentina. Eu indiquei para vocês 3 Malbec de Caoz, um Malbec chileno, um Malbec brasileiro. E agora o berço do sucesso da Malbec, que é a Argentina, eu deixei metade das sugestões para esse país. E focando também na sua enorme diversidade de estilos. O Malbec ficou famoso pelas mãos do Catena. O Catena é o grande nome. Esse Nicolás Catena, que é um homem de uma elegância extraordinária, um cara maravilhoso, muito fino e dedicado ao terroir, dedicado à qualidade. Uma vez eu perguntei para ele: Sr. Nicolás, qual foi a razão que o senhor acha do sucesso do Catena no Brasil? Aí ele foi muito sincero, foi muito bacana, porque ele primeiro falou, antes de tudo foi o Ciro Lilla. O trabalho que a Mistral fez com o meu vinho foi uma coisa fenomenal. Segundo, olha que bacana a sinceridade de uma pessoa séria. O segundo é que eu acho que eu fui o primeiro produtor a chegar no Brasil com um vinho argentino que era fácil, que era macio, que era até adocicado. Isso conquistou o brasileiro. Porque até então, estamos falando aí de década de 90, os vinhos argentinos que se conhecia aqui eram vinhos ainda rústicos, um estilo que eu até gosto muito, que é aquele estilo mais italiano de fazer vinho em botes grandes e eram vinhos bastante adstringentes. O Malbec do Catena veio mudar esse panorama e numa linha de vinhos que é muito sedutora. Bom, eu separei 5 Malbecs extraordinários para você conhecer. O primeiro deles, que eu queria sugerir, é esse Seminare Malbec, que é das famílias da família dos Michelini. Eu adoro os Michelini. O Matias Michelini, que é um craque, um super craque, um cara que eu admiro pra caramba, que aliás faz o Torrontés Brutal, que para mim é um dos melhores vinhos que a Argentina já fez, um rapaz de um talento extraordinário. Ele tem um irmão chamado Gerardo, que fez esse vinho aqui, que é simplesmente extraordinário, foi reverenciado aí em várias avaliações. É um vinho que tem um trabalho diferente, porque ele é vinificado com os engaços. Ele é um vinho muito diferente do que se conhece de Malbec. Não é barato, é um vinho de R$349, mas que eu recomendo vivamente, porque é um estilo
totalmente diferente. Você pode encontrar ele aí nesse vinho BR que eu estou mostrando para vocês. Bom, você está anotando? Vamos para o segundo Malbec. O segundo Malbec, a gente vai lá para a Patagônia. Gente, a Patagônia é um lugar extraordinário. Eu tive a oportunidade de viajar para lá, convite da Wines of Argentina, com um grupo maravilhoso, Deco Rossi, vários jornalistas de vinho, um grupo muito bacana. E tem vinícolas excepcionais e um terroir muito diferenciado. Um dos grandes produtores de lá é a Noemi Cinzano. Eu não sei se ainda hoje é deles. Outro dia, quando eu tive com o Francesco Maroni Cinzano, que é irmão da Noemi, bom, conversamos muito e bebemos muito também. Não me lembro se eu entendi direito, mas parece que a Noemi não estava mais na Patagônia. Não sei se não estava morando lá ou se ela não estava mais com o negócio dela lá. Eu acho que ela não estava morando mais lá. O fato é que a Noemi, olha o vinho que ela faz, gente. Esse é um dos vinhos, você vê, R$930 lá na 20, não é barato. Mas é um vinho fabuloso, super reverenciado. Se você tiver que listar 5 Malbecs argentinos, você certamente vai ter que listar o vinho Noemi, porque é um vinho raro, feito em grandes anos e sempre com uma consistência, um frescor, que você vai sentir o que é Patagônia, e um vinho bem feito, 100% Malbec argentino. Bom, a minha terceira indicação vai para um dos produtores, um dos enólogos mais respeitados da Argentina, um cara fabuloso, que é o Roberto de la Mota. Eu conheci o Roberto de la Mota há muitos anos, quando ele dava consultoria lá para o Terraças. O Roberto, nossa, ele é unanimidade, é um professor, todo mundo ouve o Roberto na Argentina. Ele inclusive me contou, me levou num vinhedo na ocasião, lá no Terraças, para mostrar que uma das maneiras de controlar, se livrar da filoxera, sem ter que fazer um porta-enxerto, era por afogamento. Eles tinham lá um vinhedo e ele, que estava nesse processo, ele me mostrou o que eles faziam. Eles encharcavam as fileiras da uva contaminada pela filoxera, durante vários dias ficava submersa em água e a filoxera morria afogada. Olha que interessante. O Roberto sabe tudo, é um craque e ele tem a sua própria vinícola. E eu queria indicar o vinho dele, que chega pela Ravan, também não é barato, é vinho de R$1.000, 1.089, que é o Mendel. O Mendel 100% Malbec, um vinhaço, espetáculo, porque ele é robusto, ele tem a força dos 14% de álcool, ele tem elegância, porque o Roberto sabe vinificar como ninguém. Um vinho suntuoso, sabe? Aquele vinho que você fala, nossa, isso aqui é o... Eu diria que o Mendel está assim, é o top do vinho, Malbec. Tal como a gente conhece, aquele estruturado, com extração, álcool e levemente compotado, com muita elegância. Ele sabe fazer isso como ninguém, e esse é um dos vinhos que eu selecionei para vocês. Bom, nessa viagem de terroirs e estilos de Malbec, e dentro dos 5 vinhos que eu separei, perdão, da Argentina, eu não podia deixar de colocar um vinho que é extraordinário, que vem arrebatando os maiores elogios de todo mundo e que é produzido pelo filho do José Alberto Zucardi. O Sebastián Zucardi, que eu conheci garoto, confesso que um dia até falei isso para ele me surpreendeu, porque eu conheci ele garoto. O José Alberto Zucardi, que é maravilhoso, já fazia muito sucesso, já era uma vinícola grande, reconhecida, e ele tem os filhos são muito simpáticos, muito educados, e eu olhei pro
para esse rapaz, eu falei, pô, esse cara aí tá mais com jeito de playboy, vai ser um bom vivan. Pô, que nada, passado uns anos o Sebastião me aparece, totalmente dedicado ao trabalho, um enólogo de talento, foi atrás de terroir. Eu até acompanhei ele em algumas viagens que eu fiz para lá, me mostrando em detalhe cada região, as calicatas que eles fizeram. E assim ele foi buscando, buscando, e nessa linha de achar vinhedos de altitude, eles acharam um lugar chamado Pedra Infinita, e é o vinho que eu quero indicar para vocês. Esse Zucar de Pedra Infinita, que custa também nada menos que R$ 1.649 lá na Gran Cru, é de uma mineralidade, uma coisa impressionante. É lá de Altamira, do Vale de Uco, que está a 1.100 metros de altitude, né? Tem muito carbonato de cálcio, ele é fermentado em tanques de concreto, ele é feito com as próprias leveduras, são leveduras indígenas, então o vinho tem total sinceridade e expressão do DNA daquele lugar. E o talento do Zuccardi em fazer um vinho realmente excepcional, que eu recomendo a você, se um dia você tiver a vontade de conhecer o que é a expressão de um terroir numa Malbec muito bem feito, muito mineral, muito estruturado, longo, equilibrado, um vinhaço que vem arrancando elogios de todo mundo. Para encerrar a minha lista, eu não poderia deixar de ter um vinho do meu amigo Catena, né? O Catena que tem uma... Olha, daria para fazer uma lista de 10 Malbecs só do Catena, de estilos diferentes, terroirs diferentes, altitudes diferentes, estilo de vinificação diferente. O trabalho que ele vem fazendo com Alejandro Virgil, maravilhoso. A família toda, o filho dele tem um Malbec maravilhoso, todo também de leveduras indígenas. Enfim, o Catena dispensa comentários, mas eu selecionei deles um vinho que me encantou, que eu já tive a sorte de ter provado algumas vezes na vida, não é barato, que é esse, eu falo aqui do Catena Zapata, Malbec argentino. O Catena Zapata Malbec argentino, ele é a seleção de dois vinhedos que são o Adriana e o Nicásia. Você sabe que a Adriana é a filha do mais nova do Catena, que foi a responsável por essa busca de terroirs de altitude. Eles são pioneiros nisso, com grandes estudos. Tem um Instituto Catena que investiga isso, já fiz matéria a respeito disso com eles. Enfim, um vinhaço que você encontra por R$ 1.095 na Mistral, vale cada gota, e tem um rótulo, gente, que eu estou mostrando aí para vocês, que é uma aula de história, né? Um rótulo que passeia pela história do vinho, começa com a Leonor de Aquitânia, que eu falei no início desse vídeo para vocês, uma mulher impecável, que foi uma pessoa importante na história do Caoz e do Vin Negre. Depois ilustra as primeiras imigrantes que vieram para a América, trazendo as mudas e trabalhando no vinho. Passa pela filoxera, representada por uma mulher em forma de um esqueleto, que foi a praga que quase dizimou a Europa inteira com seus vinhedos, essa praga que só descobriram depois que as raízes das vinhas americanas conseguiam suportar o ataque da filoxera, e hoje todos os vinhedos que você visita na Europa, 99% dos vinhedos que você visita na Europa, as raízes são americanas. E terminando com a Adriana, que é justamente essa moça historiadora, pesquisadora, que foi homenageada aí no rótulo pela família, nesse vinho impecável, suntuoso, um vinho que, se você um dia tiver dúvida em
presentear uma pessoa com fazer um grande impacto, um vinho que vai agradar todo mundo e vai causar uma ótima impressão, esse Catena Zapata Malbec argentino, por tudo isso, pela beleza do seu rótulo, por toda a história que tem por trás dele, pela qualidade do produto, é realmente imbatível. Bom, gente, fica aqui meus 10 Malbecs sugeridos a você, para você conhecer terroir, conhecer a origem desse vinho, como é que ele é na sua origem, dessa casta, depois conhecer ele no Chile, no Brasil, na Argentina, onde ele virou o grande expoente. E eu queria dizer a você que se você gosta desse Malbec, você deveria experimentar outros vinhos. Abra-se, eu fico admirado de ver num mundo onde ninguém sabe a quantidade de vinhos que existe, não existe quem possa dizer tem tantos milhões de vinhos, a pessoa ficar repetindo vinho. Experimente. Só de Malbec na Argentina você passaria anos provando todo dia um Malbec diferente. Então experimente. E se você gosta do Malbec argentino, você deveria experimentar alguns vinhos da Itália, notadamente o Primitivo de Manduria, da Puglia, e o Nero d'Avola siciliano. São vinhos que têm esse perfil de densidade, de fruta, de sedução, que são também os Zinfandel. Aliás, uma história engraçada para terminar aqui, havia uma briga entre os italianos e os americanos da Califórnia com os Zinfandel, de onde é que essa uva era. Muitos californianos têm até um clube lá do pessoal da Zinfandel. Teve um italiano que cultivava na Puglia e resolveu comprar um pequeno vinhedo na Califórnia só para entrar nesse clube e ver o que eles falavam. Enfim, discussão daqui e de lá. Como eu falei, a maioria das histórias é sempre uma invencionice, né? Foram fazer o exame de DNA na casta Zinfandel e na Primitivo de Manduria e descobriram que ela não era, as duas não eram, nem eram da Califórnia, nem eram da Puglia, eles eram da Croácia, uma uva chamada Georgiana Castellansky, pode imaginar isso? Foi de lá que ela foi para os dois países, veja que coisa extraordinária. Enfim, experimente, porque o mundo está cheio de vinhos, gente, e você deve experimentar. Então é isso que eu queria oferecer para você. Se você assistiu esse vídeo e gostou, peço a você que curta aí, porque isso ajuda a gente. E inscreva-se, você pode se inscrever no canal, porque você se inscrevendo no canal, você fica sabendo sempre do que está acontecendo. E compartilhe, né, gente? Eu vejo que pouca gente compartilha na internet. Vamos compartilhar as coisas que você gosta, compartilhe com seus amigos. E olha, e ainda por cima, você pode acionar esse sininho aí que tem aí embaixo, porque aí você é avisado quando tiver novidades, tá certo?